11 horas 31 minutos, 25 graus em Júlio de Castilhos. Bom dia para você que acompanha o programa Panorama Esportivo. Bom dia, Wendel. Bom dia, Arthur. Bom dia a todo o povo castilhense e região. Essa super audiência que hoje ambos os lados acordam com um sorriso no rosto. Afinal, ontem a dupla Grenal venceu tanto no brasileiro masculino quanto no feminino. Uma importante marca, acredito que um item aí inédito para o futebol do nosso estado. O feito que aconteceu ontem, classificação das gurias e um show, né, por parte da dupla Grenal no espetáculo maior, então, que reservou o Brasileirão. Brasileirão Série A aí com bastante gols, uma média aí surpreendente. E aí, Arthur, vem nos contar um pouco então sobre o Grêmio que superou o Botafogo. Isso mesmo, Wendel. O Grêmio superou o Botafogo ontem mesmo com um a menos. Com um a menos desde os 6 minutos do segundo tempo, o Grêmio contou com o PP em grande noite para superar as dificuldades e vencer o Botafogo por 3-1 na Arena nesta quarta-feira. O resultado coloca o tricolor na 10ª colocação do Brasileirão com 20 pontos e longe da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, os comandados de Renato Portaluppi enfrentam o São Paulo no sábado às 21 horas no estádio Morumbi. No retorno de Maicon e Jeromel ao time titular, a equipe gremista teve pela frente um primeiro tempo equilibrado e sem grande número de finalizações. Na primeira, no gol, aos 33 minutos, Diego Souza marcou, mas os cariocas empataram logo aos 40 com Matheus Babi. Na volta do intervalo, aos 2 minutos, o jovem PP começou a resolver o jogo. Em finalização forte na entrada da área, sem chance para Diego Cavalieri. Aos 6 minutos, Diego Souza foi expulso após agredir Guilherme Santos em lance com consulta do VAR. Depois de uma breve pressão botafoguense, Vitor Ferraz tabelou com o PP, que marcou novamente aos 19 minutos e deu números finais à partida. O Grêmio, que foi a campo ontem com Vanderlei, Vitor Ferraz, Pedro Jeromel e Rodrigues, Diogo Barbosa, Maicon. Na segunda etapa foi substituído por Lucas Silva, Matheus Henrique e Robinho, que saiu para Isaac, Alisson, PP, que saiu ao final do jogo para a entrada de Cortez, e Diego Souza, que saiu expulso. O Grêmio ontem que teve uma atuação no segundo tempo, principalmente, assim, mesmo com um a menos, conseguiu segurar a pressão, mas mesmo contra o Botafogo, pôde-se ver assim, que o Maicon faz toda a diferença nesse time do Grêmio. Com o Maicon em campo, o time é um, sem o Maicon é completamente outro. Outra coisa que a gente pode observar também é que o Renato Portaluppi possivelmente não utilize Diogo Barbosa e Orejuela juntos, né? Se ele utilizar o Diogo Barbosa, provavelmente o titular vai ser o Vitor Ferraz, e se o Orejuela for o titular, na direita, o Cortez será o titular na esquerda. Mas a atuação do Grêmio ontem foi melhor do que as últimas. Esperamos, né, que continue crescendo, continue melhorando, mantendo o padrão de jogo, né? E o Colorado, como é que foi o Colorado ontem, Wendel? O Colorado ontem, em jogo de 8 gols, bateu o Sport em Recife. Depois, desde 2015, o Internacional não batia o Sport e não fazia um jogo de 5 gols. Em um campeonato equilibrado como o Brasileirão, é necessário se impor fora de casa contra os adversários inferiores tecnicamente. E foi exatamente isso então que o Inter de Eduardo Coudet fez na Ilha do Retiro, na noite desta quarta-feira. Ajustado e bem postado, se impôs diante do Sport e bateu então os pernambucanos pelo placar de 5-3, algo que não acontecia aí realmente há uns bons anos, conquistando ainda 3 pontos importantes e uma sequência aí de vitórias no Brasileirão pela briga da liderança. Patrick marcou 2 vezes em um espetáculo de jogo por parte do atleta para o Inter, uma noite de grande atuação do Patrick, além de um gol contra de Adrielson, outro gol do Moledo, e aí fechou a conta com o Yuri Alberto, anotando aí o placar colorado. Os gols do Sport foram marcados por Marquinhos e Leandro Barcia e Mikael. Com o resultado, o Inter divide a liderança do Brasileirão com o Atlético Mineiro, por conta do empate em 1-1 diante do Fluminense. Os dois times estão empatados com 31 pontos, com vantagem para os mineiros nos critérios de desempate. O Colorado volta a campo para enfrentar o Vasco no domingo. A partida válida pela 17ª rodada acontece no Beira-Rio às 18h15.
O Inter foi a campo com Marcelo Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta e Wendel. Lindoso para a entrada de Dourado. Dourado, depois de mais de 400 jogos, já havia desistido inclusive da sua carreira, voltou, jogou, atuou muito bem e vem aí para se firmar novamente, com certeza, nesta equipe colorada. Uma reintegração aí mais do que fundamental. O Internacional sofrendo com Musto, com Lindoso na volância. Agora o Dourado vem e com certeza vem para agregar e muito a equipe colorada. Edenilson, Patrick para a entrada de Zé Gabriel e Marcos Guilherme. Leandro Fernandes para a entrada de Yuri Alberto, outra atuação aí que favoreceu e muito o Clube Gaúcho. Yuri Alberto realmente um atacante diferenciado, com uma presença de área espetacular. Fez o gol, inclusive, o primeiro gol da carreira dele pelo Inter no profissional. E aí o time fechou com Abel Hernandes, onde o Thiago Galhardo entrou, mas entrou sem forçar muitas jogadas, se resguardando mais para os jogos do fim de semana. Técnico Eduardo Coudet, ainda que no pós-jogo, né, veio a comandar a coletiva e ele declarou: acho que jogamos o que queríamos. Tem algo que a mim me deixa bem, além da vitória. É que seja dentro ou fora de casa, tentamos sempre jogar com a bola e ser agressivos. Às vezes sai melhor, às vezes não. Fizemos um bom jogo. Imagina que por um desgaste, hoje tive que deixar o artilheiro do Brasileirão no banco. Temos ganas de brigar pelas primeiras posições. Vai ser duro, é um grupo curto. Se estamos mentalizados, vamos competir em cada jogo, disse o Tchatcho, então, na coletiva do pós-jogo. O Tchatcho, que tem uma média na estatística, desde o início do Brasileirão, de 6 desfalques por jogo. E ainda assim, está lá no topo do Brasileirão. E o Renato Portaluppi, Arthur, o que ele falou pós-jogo? Pois é, o Renato, então, também ressaltou aí: Márcio, o preparador físico, está de parabéns, porque mesmo com um a menos o time correu muito. E o grupo também está de parabéns, foi uma boa atuação, o mais importante foi a vitória. Vencemos e jogamos bem, destacou. A melhor escalação sempre é a que ganha, o importante é que os jogadores que estavam fora estão voltando, outros estão para retornar. É impossível você colocar sempre a mesma equipe em campo, por isso é necessário ter um grupo bom e grande, disse Renato durante a coletiva. Falando ainda do Colorado, ali vale ressaltar o Thiago Galhardo, né? O excelente ano que ele vem tendo, mesmo entrando no finalzinho do jogo ali, muito participativo. Yuri Alberto também entrou muito bem, excelente jogador, muito participativo, rápido, veloz, vai com certeza vem para disputar a titularidade no ataque do Inter aí. Muito bem, vamos seguindo com as informações. Fora de casa, diante do São Paulo, gurias gremistas alcançam classificação à próxima fase do Brasileirão A1, Wendel. Então, as gurias gremistas aí entraram em campo na noite desta quarta-feira no estádio Marcelo Portugal, em Cotia, São Paulo, para disputar a última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Para garantir a vaga, o Grêmio precisava apenas empatar com a equipe paulista. Em uma partida muito acirrada, alcançou o objetivo da classificação, empatando sem gols com as donas da casa. Com o resultado, encerra a primeira fase da competição na 8ª posição com 24 pontos e encara agora o Corinthians, em data ainda a ser definida pelas quartas de final do Brasileirão. E as gurias coloradas, Wendel? As gurias coloradas encerraram então a primeira fase do Brasileirão A1 em jogo simultâneo ao das gurias gremistas com goleada. A equipe venceu então por 4-1 lá no estádio Bezerrão a equipe do Minas Brasília, enfrentando então na próxima fase o Avaí Kinderman. Fica aí então a ressalva, né? Uma noite espetacular para a dupla Grenal. Muito bem, 11h40, 25 graus em Júlio de Castilhos. Este foi o Panorama Esportivo desta quinta-feira. Voltamos amanhã com mais informação do futebol. Forte abraço, Wendel. Até amanhã. Até mais.